começar agora uma série de vídeos que eu vou falar um pouquinho sobre colaboração e processos colaborativos. Por que esse tema me toca? Há mais ou menos uns 15 anos, eu me despertei para esse grande tema que é a colaboração. Naquela época, de fato, as pessoas não falavam muito disso, porque era um tema, que gerava muito medo, que não tinham muitos métodos, que era muito uma ideia de que vamos um grupo de pessoas fazendo coisas juntos, um pouco aleatório, né, sem um processo para isso. E o que me despertou muito é essa ideia de que, quando estamos juntos na vida, a vida me possibilita uma série de oportunidades para que eu olhe para mim e veja quais são as minhas reações, como eu lido com determinada situação. Isso me parece fantástico. Fantástico porque me toca, na medida em que eu estou me relacionando com as pessoas, para que eu veja a mim mesmo e para que eu me dou conta de mim mesmo para que eu possa melhorar. Então, a minha entrada nos processos colaborativos foi muito para lidar com pessoas e que ali, fora de um ambiente terapêutico, a gente pudesse se dar conta de si mesmo e pudesse ser um ambiente de também trabalho sobre si, além do trabalho a ser feito colaborativamente, né? Porque nós, adultos, nos vemos enquanto realizações na vida. A gente se reconhece nas realizações da vida, no trabalho, por exemplo. Então, o trabalho para um ser humano adulto, ele é muito relevante. Então, tem esse fator de que a gente pode se ver e estar sendo afetados durante um processo produtivo, que eu vou construir algo, embora a colaboração não vai passar só nos ambientes de trabalho, eu posso colaborar o tempo inteiro. A colaboração, eu digo até que é muito mais uma atitude na vida do que necessariamente algo de trabalho. Usamos e devemos usar também nos espaços de trabalho, que tornam as coisas muito mais fáceis, né? Porque a colaboração, eu divido funções, eu compartilho muito mais, divido responsabilidades, né? Então, isso torna as coisas um pouco mais tranquilas, um pouco mais leves. Além de possibilitar esse trabalho sobre si mesmo, você poder se ver enquanto é afetado por outros. E nos tempos atuais, hoje, mais do que nunca, a gente precisa colaborar, né? Não só colaborar entre pares em um trabalho, mas colaborar com a vida por ela mesma, com os sistemas vivos, né? Com a terra, com outras organizações, com outros grupos, porque assim a gente flui, né? E os resultados, eles são muito mais satisfatórios, né? Tem muitas pesquisas que, quando as pessoas estão agindo colaborativamente, o aprendizado é maior no campo educacional, as percepções, o sucesso dos resultados de um projeto, por exemplo, eles são muito melhores. Então, quando eu trago a colaboração, é porque ela nos permite não só ter resultados melhores, do nosso objetivo, alcançar melhor, mais fácil, os nossos objetivos, quanto eu também posso, usar e me dar conta do que passa em mim. Porque quando a gente está lidando com pessoas, é muito difícil, né? Quando eu estou lidando com os outros, por que é difícil? Porque o outro vai fazer algo diferente de mim, porque o outro vai ter uma perspectiva distinta da minha, porque vai trazer ideias diferentes que podem ser conflituosas. E quando eu me dou conta disso, quando isso passa, me gera frustração, me gera alegria, me gera pertencimento, né? Isso aqui é alguns exemplos do que eu vejo que o estar atuando, estar com outros pode gerar. E quando estamos no processo colaborativo, com esta intenção, a possibilidade de troca, inclusive de troca sobre o que está passando, sobre o que
cada um vê, né, podendo incluir todas as perspectivas, é muito maior do que no ambiente hierárquico, em que não há colaboração. Inclusive, esse é um fator que trazemos como processo, como método, de que haja espaço de compartilhamentos. Compartilhamento dos aprendizados, compartilhamento das perspectivas sobre determinada situação, sobre o projeto, compartilhamento sobre o que passa com cada um. Porque um processo colaborativo, ele é a junção de pessoas, indivíduos, que vêm com todas as suas histórias, com seus traumas, com seus aprendizados, com as suas histórias. Isto é que faz o processo colaborativo ser tão interessante, porque ele junta, põe ali no mesmo local, no mesmo contexto, com uma mesma intenção, diversas pessoas diferentes. E esta é a magia. Quando permitimos que a diversidade, que as diferenças possam se manifestar. Que isso não é uma ameaça. Então, as diferenças não são uma ameaça. Elas, muito pelo contrário, são uma oportunidade. Isso parece óbvio quando eu estou falando aqui. Acontece que na prática não é assim. Embora a gente saiba que pode ser muito mais interessante, na prática gera-se conflito. E eu vejo que gera-se conflitos não só entre pessoas, mas também internos, conflitos internos, e aí isso pode ser uma grande oportunidade para você se dar conta, e aí eu me dou conta quais são esses conflitos que me tocam, o que passa em mim, quais são os meus medos. Olha que oportunidade magnífica de se conhecer. Então, por que geram tantos medos? E por que eu preciso me dar conta deles? Porque eu posso perceber que o meu medo é de perder o meu lugar. Do meu medo é de que eu vou perder o controle de uma determinada situação, é que eu não vou ter mais o poder o poder de decisão. E, na verdade, um processo colaborativo, ele se dá quando as pessoas podem compartilhar tudo isso e podem, por exemplo, criar determinados acordos para lidar com as decisões, com o controle, sabendo a posição de cada um. Então, o processo colaborativo, ele não é aleatório. Ele, de forma alguma, é que cada um faça o que quer. Não, muito pelo contrário. É que se compartilhe e que se gere acordos, contratos, papéis definidos juntamente com esse grupo que faz parte desse processo. Não há nada de aleatório em um processo colaborativo, muito pelo contrário. Então, é um processo em que permite muito mais o movimento natural, do fluxo natural de um projeto, de uma intenção que vai se criar ali. Então, é permitir que esse fluxo aconteça, que às vezes tem momentos caóticos em que as opiniões vão ser colocadas, em que nós vamos ver aí diversas perspectivas, e nesse momento, às vezes, sim, parece que não tem saída. Mas esse é um caminho para chegar em uma ordem, em uma organização. Então, o processo colaborativo, ele permite que a gente se mova aí em momentos de caos e desfrutar e aproveitar o que emerge do momento de caos e indo para a ordem, porque aí isso vai sendo organizado com o método, com o processo. E depois eu vou falar de alguns métodos possíveis que se pode usar. Então, é como que a gente transita aí? E que a diferença, o olhar diferente do outro, a experiência diferente, ela não é uma ameaça. Ela vai contribuir para o processo. E refletindo com vocês, me parece às vezes que essa sensação de ameaça, de perda de controle, que o outro vai ocupar algo, vai dominar algo, ela, eu acho que ela vem desse sentimento de poder sobre,
que se eu compartilho o poder, eu perco o meu poder, vem também de um sentimento de escassez, que eu preciso proteger a minha visão, eu preciso proteger a minha perspectiva, preciso proteger a forma com que eu faço, porque esta é a única forma de se fazer. Então, é a gente ampliar um pouco para a inclusão, que quando eu incluo, há muito mais possibilidade de fluir e muito mais possibilidade de prosperar. Prosperar não só que venha também o dinheiro, mas prosperar enquanto sucesso, enquanto resultados alcançados, enquanto retorno, inclusive financeiro. Então, quando a gente pensa que, não só penso, mas como também me conecto com essa realidade possível, de que quando a gente se abre para que as diferenças apareçam, para que o diferente dialogue, né, que eu possa dialogar com o que é diferente de mim, quando eu abro espaço para essa inclusão, a gente pensa muito melhor, a gente encontra muito mais soluções do que eu achar que só o que eu vejo é real. Então percebe que quando eu penso nos processos colaborativos, não só enquanto grupo, mas também como vida e como atitude de vida, a possibilidade de expansão é muito maior, de sucesso é muito maior. Quando eu penso que não só eu vou ganhar, mas outros também vão ganhar, e que uma ação minha pode afetar e contribuir para a melhoria do entorno, para a melhoria dos outros, isso gera uma energia colaborativa, isso gera uma energia de criatividade, de prosperidade. Então, é um exercício, embora a gente escute por aí que há colaboração, que muitos contextos e campos e redes que se dizem colaborativas, ainda há muito medo. Então, a gente precisa ir se dando conta desse medo e se dando conta das nossas atitudes para que a gente possa efetivamente atuar de forma colaborativa. E eu chamo isso de colaboração autêntica, em que eu me coloco no processo, não só no processo de que eu vou contribuir e dar e pensar melhor e dar as melhores soluções, mas me coloco no processo também de ser afetado pelo que passa. De afetar e também nos darmos conta do que passa. E isto vem antes do uso de qualquer método. Porque o método depois vai nos ajudar a organizar tudo isso. Mas a atitude autêntica de colaboração, ela vem antes. E aí tem um outro ponto também muito importante para eu estar de fato num processo colaborativo, que é a renúncia. Às vezes não vai ser como eu quero. Às vezes eu vou ter que entender que a minha perspectiva não é melhor para o que a gente quer alcançar. E eu preciso renunciar. Eu preciso abrir mão de que seja como eu quero, para ser como vai ser o melhor para todos. E por que é tão difícil? Por que a gente está aprendendo a colaborar? Porque eu preciso superar essa atitude egoísta, essa atitude egocêntrica, de que eu tenho que ganhar sempre, que a forma com que eu coloco é a melhor sempre, e que eu sei, eu tenho a verdade. Não, a minha verdade pode ser integrada, a minha verdade pode ser refletida e pode ser incluída em outras possibilidades. E para isso eu preciso abrir mão do meu egocentrismo, eu preciso abrir mão do meu desejo, às vezes, do meu desejo individualista. Isso é muito difícil, acho que sempre foi muito difícil, mas nos tempos atuais parece que é muito mais difícil. Então, é me abrir. E eu digo que a gente precisa sim ter essa atitude, mas também entender que estamos em um processo de aprender a colaborar.
aprender a colaborar também com o meio ambiente, com a natureza. Por exemplo, cuidando do meu lixo, né? Há muitas pessoas hoje que ainda não se deram conta que precisam cuidar do lixo delas, que você produz. Isso é um ato de colaboração com o meio ambiente, com a sociedade. Por exemplo, estou dando um exemplo muito simples, de que a atitude colaborativa ela se expande. Não é só entre pares em um ambiente de trabalho, ela se expande aqui para a minha família, para os meus vizinhos, para o meu trabalho e para o sistema como um todo, o sistema vivo, com o meio ambiente também, que está mais do que claro que se a gente não tiver essa atitude, talvez a gente não sobreviva. Então eu gosto de pensar a colaboração como esse olhar mais amplo, que me inclui, que me afeta, que eu afeto. Esse diálogo constante. O processo colaborativo é esse diálogo constante entre eu, uma pessoa individual, e o que está fora de mim. Seja lá o que for, outras pessoas, o ambiente. Se a gente não entra nesse processo dialógico, é muito difícil que a gente talvez consiga sobreviver enquanto humanidade e também que a gente consiga ter sucessos efetivos nas nossas relações, nos nossos projetos. Então, vamos seguir refletindo sobre o processo colaborativo, porque é uma reflexão profunda, e também sobre possíveis métodos que você pode usar para os seus projetos e para a sua vida de alguma forma também.